Esse é o segundo seminário, no caso, o primeiro webinar, né, mas é o segundo seminário que eu ministro sobre o tempo. E eu procurei não revisitar a minha apresentação anterior, por entender que eu queria falar alguma coisa mais do momento, assim, né? Como a reflexão sobre o tempo, ela muda com o tempo, a reflexão sobre qualquer coisa, e não diferente sobre o tempo, ela muda com o andar da vida, com as flutuações da existência, com as transformações. Então, eu pensei, eu quero falar sobre alguma coisa que eu estou vendo, lendo, experimentando, pensando, sentindo agora. Então, se em algum momento você sentir que essa fala, ela vai ter, assim, talvez um teor mais pessoal, um teor mais poético, é isso mesmo. Essa é a ideia, essa é a ideia. E eu quero fazer essa apresentação, então, e depois abrir para questionamentos de vocês que estão aqui no como que é o nome aqui? O Meet, Google Meet. E quem estiver acompanhando pela live, fica convidado depois a participar da discussão. A Aline vai entrar aí e jogar um link depois, caso vocês queiram migrar aqui para o Meet e trocar uma ideia aí com a gente, depois dessa minha provocação. Então, entendam, não é uma aula isso aqui, né? Eu não preparei essa apresentação, esse webinar, como se fosse uma aula, alguma coisa um pouco diferente de uma aula, e também diferente de uma palestra. Eu quero que vocês pensem como uma provocação à reflexão. Se há algo que me levou a ser professor, há 20 anos atrás, quando eu entendi que esse era um caminho, foi isso. Foi porque as minhas leituras e as minhas experiências me provocam, me provocavam e continuam me provocando, e eu decidi que não dava para manter isso aqui tudo dentro, eu precisava dividir com mais gente. A angústia é muito grande, a gente precisa dividir com mais gente. A gente precisa causar angústia também, porque causar um pouquinho de angústia é o que pode gerar libertação, é o que pode gerar abertura de mente, de horizontes também, né? Então, eu não sou nunca fui esse tipo de professor que, quando começa a falar, está primariamente interessado que as pessoas aprendam, entendam e se mantenham do jeito que elas estão. Não acho que a reflexão como tal, ela nos mantém num lugar relativamente confortável, não, é o contrário disso, tá? Então, eu quero propositalmente provocar um pouquinho de desconforto nesse sentido e, quem sabe, a gente encontrar juntos nesse caminho um pouquinho de conforto também, né? Porque nem só de desconforto vive o ser humano, assim como nem só de conforto, né? Às vezes a gente quer muito conforto e pouco desconforto. Como eu aprendi com o Coelho, o autor de Eclesiastes, que é bom que uma coisa caminhe junto com a outra, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Não queira só experimentar um lado da vida, né? O lado bom, o lado que você escolheu experimentar, experimente a vida toda, né? Eu gravei recentemente para a escola de formação que a gente, eu não sei se você ia falar sobre isso depois, mas para a escola de formação que a gente pretende começar no ano que vem, uma aula discutindo um texto do Noe chamado Podeis Beber do Cálice, em que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre aquela passagem em que os discípulos, dois discípulos de Jesus, Tiago e João, fazem aquele pedido inusitado para que, bom, quando você estiver na sua glória, que a gente se assente, um à sua direita e o outro à sua esquerda, e Jesus diz para eles que eles não sabiam o que estavam pedindo, e faz uma pergunta inusitada, né, uma pergunta cheia de simbolismo,
como era próprio de Jesus, né? E aí, essa é uma coisa muito interessante, aliás, em Jesus. Como tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, esteve sempre recheado de simbolismo. E, às vezes, era muito difícil conseguir captar de primeira o que ele está falando. E nessa situação não é muito diferente, né? E é até muito interessante quando as pessoas falam assim, não, a gente tem que ser simples como Jesus era simples. Ora, vamos qualificar essa simplicidade de Jesus. Vamos qualificar essa simplicidade. Porque tem algumas coisas que Jesus fala que ficam ressoando por muito tempo para aqueles discípulos, a ponto de, assim, ele despede a multidão, então, vocês entenderam? Não entendemos nada. Explica aí para nós, a parábola do semeador é um caso. Nossa, mas é tão simples o que ele falou, né? Um semeador saiu a semear, 4 tipos de solo, mas o que significa? Então eu dou risada nessas coisas, assim, sabe? Tipo, Jesus era simples. Simples em que sentido? Simples em que sentido? Então, não é porque você fala de uma maneira inteligível que todo mundo entendeu o que você falou. Jesus falava de uma maneira simples, de uma maneira inteligível, mas isso não significa que todo mundo entendia o que ele falava. Por quê? Porque precisa parar para pensar, gente boa. Simples assim. Tem que parar para pensar. Então, fins de ano, como esse momento que a gente chega, parece que, mas tudo que eu menos quero é isso. Eu quero relaxar, eu quero descansar. E acredita em mim, eu quero isso também. Eu quero isso também. Mas nas minhas últimas pré-férias, final de 2022, eu sentei assim numa poltrona como essa, né? Confortável, tal, arzinho condicionado, terapia. E comecei a murmurar, eu tô cansado, não sei o que, não sei o que. E aí a pergunta da minha querida terapeuta foi, tá, mas e como é que descansa, Jonathan? Né? É uma pergunta boa para se fazer. Como é que a gente descansa? Então, eu recebi uma figurinha que eu estou repassando para alguns de vez em quando, né? Eu sou o rei das figurinhas. E aí tem uma figurinha no WhatsApp, né? Do Jaiminho, de Tangamandápio, lá do Chaves, do 8, né? E que ele dizia assim, né? Vocês acham que vão evitar a fadiga? Está achando que vai evitar a fadiga? Né? Na verdade, ele queria evitar a fadiga, né? E a pergunta é: vocês acham que vocês vão evitar a fadiga? Vocês vão conseguir viver como o Janinho, querendo evitar a fadiga? Então, até para fadigar, a gente precisa refletir. Até para fadigar, eu pensei isso naquele dia. Eu falei assim: caraca, eu estava esperando aqui que ela fosse me dizer como é que eu poderia descansar, mas ela me fez parar para pensar. Ela falou assim: então, Jonathan, como é que descansa? Tipo, no fundo, ela estava fazendo essa pergunta, né? Tá achando que vai evitar a fadiga, Jonathan? Não. Até para descansar tem que fadigar um pouquinho. Né? Então, é hora de refletir sobre isso. Sobre esse tema aí. Tempo voa, que eu estou colocando aí para vocês. Né? Aqui no Meet tem uma apresentação e eu quero segui-la, porque eu não quero falar ad eterno aqui, quero fazer algumas provocações pontuais e depois conversar com vocês. Tá bom? Então vamos começar aqui refletindo sobre a frase do título desse webinar. Tempo voa. Tempo voa. Tem essa expressão, tempo voa, está aí há bastante tempo, e a gente tem a impressão que
esse voo do tempo, ele é cada vez mais rápido nos últimos anos, né? A gente sente que ele é cada vez mais acelerado, o voo do tempo, o voo do tempo. É porque desde a época da poupança Bamerindos, que nem existe mais, se fala do tempo voa, tempo passa, tempo voa, né? Tem algumas canções da década de 80, década em que eu nasci. Eu nasci nos anos, no século 1900. Sou dos anos 1900, do século 20. Século 20. Nós estamos no século 21. Tem muitas pessoas aqui que são do século passado ainda. E que se lembram de coisas do século passado. E é por isso que eu vou trazer algumas coisas aqui do século passado. Alguns autores, algumas canções que foram escritas aí, olha, lá no século passado, quando já se pensava sobre essa questão, né? Já se pensava sobre essa questão. Então, lá, a poupança Bamerindos continua uma boa? Não continua? Acabou. E o tempo continua voando. E o tempo continua passando, não é isso? O tempo voa, é o que dizem, é o que a gente sente. Mas por que a gente sente isso? E por que a gente sente cada vez com mais intensidade? Eu não sei vocês, mas 2023 parece que trouxe mais forte essa sensação. Mais forte. Ah, mais forte do que quando? Não sei. Mais forte essa sensação. E aí uma outra pergunta, tem muitos autores para visitar e refletir junto nesse tema, né? E eu não vou trazer eles todos aqui, eu estou trazendo mais ou menos que uma versão condensada dessas leituras, mas eu lembro de ler um livro do Etienne Klein, cuja pergunta era essa aqui, que eu coloco aí no primeiro parágrafo: é o tempo que passa? Será que é o tempo que passa? E esse livro foi o que me fez pensar, me ajudou a pensar pela primeira vez, que assim, a questionar isso: será que é o tempo que está passando mesmo? E é claro, ele faz toda uma reflexão sobre o tempo nesse livro, né? É o tempo que passa, é o título do livro do Etienne Klein. E aí a gente vai lendo e chegando à conclusão de que, primeiro, você não consegue definir o que é o tempo. Você pode fazer reflexões belas, filosóficas, poéticas sobre o tempo, né? Tem uma música que eu conheci na voz da Maria Gadu, que ela falava: tempo, 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 vou lhe fazer um pedido, né? Então, ela trata o tempo ali como um senhor, como se fosse um senhor que a todos perpassa, mas que a gente não consegue, é justamente por isso que é senhor, a gente não consegue de maneira nenhuma pegar. De alguma maneira, a gente acredita que faz isso por causa do que a gente chama de tempo cronológico. Então, esse seminário, webinar, foi marcado para as 19 horas do dia 14 de dezembro de 2023. E aí você colocou na sua agenda, né? Falou: olha, eu vou priorizar esse tempo lá, né, com o Jonathan Menezes e a Aline e quem mais aparecer, o Antônio, quem mais aparecer. E que legal que eu vou poder dedicar esse tempo. Quando a gente fala isso, a gente está falando de qual? Né? Do tempo do relógio, tempo cronológico, o presente momento que está passando, né? É o momento que está passando. Então, essa reflexão é densa, é o momento que está passando. Está passando por quê? Porque eu vejo que as horas estão passando, os segundos estão passando. Então, eu fico olhando para o relógio, né? Eu estava atendendo uma pessoa até agora há pouco. Então, foi chegando o momento, o meu lanche chegou, era a hora de comer,
né, me abastecer para poder abastecer vocês com alguma coisa, e o tempo está contando, né? E é muito óbvio, né, que por ser algo que a gente visualiza, tudo aquilo que a gente visualiza, que a gente consegue ver, tende a servir como parâmetro para nós muito mais facilmente, né? E isso vai desde coisas muito concretas, como saber o que eu vou fazer no mundo, o seu nome, o que você faz, onde você mora, onde você trabalha, que veículo você vai utilizar para ir daqui até ali, coisas básicas, concretas, até coisas talvez mais abstratas, não coisas. O amor, por exemplo. O amor, por exemplo. Mesmo o amor. Mesmo o amor só faz sentido para nós quando o amor se manifesta, se concretiza, não é? Então a gente percebe que as palavras elas ficam meio perdidas na história quando o amor se concretiza e se manifesta. É como se a gente já nem precisasse mais delas, porque o amor se fez presente. Não é? Então, para nós, as coisas fazem mais sentido quando a gente consegue ver, e o tempo a gente não consegue ver. É por isso que a gente se fixa no relógio, porque a gente consegue, num relógio, ver as horas passando. Vocês estão me entendendo? Você consegue ver num relógio as horas passando. Então, você, quando pensa no tempo, naturalmente pensa no tempo das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. É natural que a gente pense assim, porque esse é um tempo, em tese, quantificável. Quantos anos você tem? Quando é que você começou a andar? Com quantos meses, anos você começou a andar? Com quantos meses, anos você começou a falar? Quando foi que você andou de bicicleta pela primeira vez? Então, as nossas memórias vividas no corpo, elas vão sendo associadas a um tempo quantificável. Por horas, por dias, por meses, por anos, por épocas. A gente se remete a um agrupamento de anos e fala assim, naquela época, na época em que eu trabalhava naquela empresa, na época em que eu vivia naquele casebre. Épocas. Uma época, ela é formada por isso, por uma série de acontecimentos concretos dentro de um tempo quantificável, o tempo do relógio. Mas para falar do tempo, essas canções que falam do tempo, como essa, cantada pela Maria Gadu e outras, estão falando de algo, parece que está além da cronologia, que é maior do que a cronologia. Quando a gente entra na discussão sobre o tempo do ponto de vista teológico, a gente ainda fica mais bagunçado, porque o ponto de vista teológico é o ponto de vista que parte sempre, sempre, sempre de uma situação histórica precisa, de uma época, de um tempo, mas um tempo, uma época, uma situação histórica precisa que está sendo atravessada por algo que não está submetido ao tempo, o eterno, Deus. E aí isso vem e bagunça ainda mais a nossa vida e fala assim, afinal, o que é o tempo? O que é o tempo? No fim das contas, o que é o tempo? Quem pode defini-lo? Quem pode pegá-lo? Mas, de alguma maneira, essa noção nos incomoda, por quê? Porque a gente vê que está passando, seja nas horas, nos dias, nos anos. Puxa, até ontem não tinha pandemia. Aí teve uma pandemia, aí, de repente, já não tem mais uma pandemia. As horas, o modo como as horas passavam na pandemia não passam do mesmo jeito agora que a gente já não está mais nela. Por quê? Por que a gente tem essa percepção da passagem do tempo de modo distinto?
E o que é que está passando? O Etienne Klein faz essa provocação. E ele nos leva a pensar o quê? No fundo, quem está passando não é o tempo. No fundo, quem está passando somos nós. Somos nós. E é por isso que eu faço essa pergunta aí. Será que é o tempo que passa? Ou será que somos nós e as nossas oportunidades de viver a vida? Porque você pode dizer assim, eu tive lá uma oportunidade em março de 2023 que eu não vou ter de novo. Mas a questão não é março de 2023 apenas, certo? A questão é o momento, a oportunidade que não volta, pelo menos não da mesma forma. E é por isso que nas escrituras, como uma espécie de categoria distinta de tempo, de temporalidade, né, distinta daquela do Cronos, da cronologia, vai se falar em Kairos, para ficar ainda no vernáculo grego. Kairos, o tempo da oportunidade, né? É o momento, o instante, aquele instante, o momento oportuno, a situação oportuna. Então, quando você faz uma fala, uma intervenção, imagina a seguinte situação. Tem uma reunião na sua casa. Tem uma reunião na sua casa. E nessa reunião, imagina lá, é uma célula. E nessa reunião, deu algum pepino aqui no meu Instagram e a live caiu. Mas quem tinha que saber, soube. É uma tela a menos para me atrapalhar. Naquela situação, alguém fez uma partilha de uma dor muito profunda. Muito profunda. E aí, fica aquela situação, né? Algumas pessoas falam algumas coisas, ousam falar algumas coisas sobre a dor daquela irmã, mas aí, de repente, às 23h32, às 20h32, 23h32, já você não está dormindo. Às 20h32, alguém faz uma intervenção oportuna. Você percebe que as palavras, elas não surgiram, elas não estavam ali borbulhando na boca. Aquelas palavras surgem de uma reflexão oportuna, elas surgem do silêncio. E, normalmente, palavras oportunas surgem do silêncio, surgem da demora, surgem da espera. Surgem do tempo que alguém deu. E o que é curioso é que fica na memória, o que vai ficar gravado na memória de quem quer que tenha prestado atenção e a quem tenha feito diferença aquela intervenção oportuna, ninguém vai falar assim, puxa, estávamos lá reunidos, né, na casa do irmão Luciano e de repente a Aline veio e fez uma intervenção que, nossa, ninguém vai falar assim, não, era 20h32 e a Aline veio e fez. O tempo cronológico, naquele momento, não tem importância nenhuma. O que tem importância é aquilo que foi oportuno, pontual, se encaixou como uma luva e marcou. Se somos nós que estamos passando, a gente precisa começar a pensar seriamente a respeito de como encontrar esse oportuno. Como encontrar esse oportuno. E aí eu coloquei uma imagem aí, que diz time flies. Time flies. Tempo voa. E aí, tá bem pequenininho ali, não sei se você está conseguindo ler, mas está escrito assim, let's take a breath for a moment, then forget about the past. Então, vamos
tempo passa, tempo voa, tempo voa. Então, vamos tomar um ar, vamos respirar por um momento e esqueça o passado. Esqueça o passado. Deixa o passado para lá. Você já disse isso alguma vez? Você já pensou isso alguma vez? Então, se você já disse isso alguma vez e já pensou isso alguma vez, eu pergunto. Assim, eu digo, primeiro, que a gente precisa reaprender a respirar, eu não tenho dúvidas. Disso eu não tenho dúvidas. E as minhas crises de pânico me ensinaram isso direitinho. Se eu não sabia respirar antes, eu precisei começar a aprender. Mas, esquecer, o que significa isso? Esquecer. Será que esquecer o passado é a questão? Esquecer o passado é a questão? Ou será que tem mais a ver com o modo como alguém aprende a se lembrar? O que será? Pensando em uma vida que se quer madura e que se quer relativamente saudável, eu falo relativamente de caso pensado, porque quem é que pode dizer o que é saudável e o que não é, onde começa a saúde e onde termina a doença? Já dizia o Winnicott. Eu diria, não pode simplesmente dizer uma coisa como essa. Vamos esquecer o passado. Vamos passar uma borracha no passado. E não é porque eu tenho uma filosofia X que me leva a pensar assim. Não, não, não. É uma questão de, de praxis mesmo, de vida mesmo. Não é assim que funciona. É por saber que não é assim que funciona. E não tem a ver com, porque algumas pessoas têm uma facilidade maior em perdoar, outras elas guardam menos rancor. Tem isso. Tem a diferença como cada um contabiliza o passado no seu interior, nas regiões da sua afetividade. Mas tem a ver com o fato de que, lembrando ou não lembrando, do ponto de vista da memória, o passado está em nós. Nós não teríamos um presente não houvesse tido um passado. O passado, bom ou ruim, está em mim, está em você. Então, por mais que você queira esquecer, queira apagar da memória, e o Nietzsche dizia que o esquecimento joga no nosso time, a nossa falha memória joga no nosso time, porque se a gente lembrasse de tudo que a gente viu e viveu, possivelmente a gente não suportaria, a gente não aguentaria. Então, a falha na memória, o esquecimento joga a nosso favor. E, no entanto, aquilo que foi vivido foi encarnado, está presente em quem eu sou. Está presente em quem eu sou. De uma certa maneira, determinando quem eu sou. Não é que o acontecimento determina, tem esse poder. O acontecimento em si. Mas é o fato de que você passou por ele. Você passou por ele. E por mais que você queira esquecer, não é assim que funciona. Não se esquece sem elaborar. Não se esquece realmente sem elaborar. E ainda que a sua mente não capte a lembrança, a memória, a consciência daquilo que foi vivido, o vivido está em você. E esse vivido que está em você, o Freud e outros chamaram de inconsciente. Ele está em você.
Então, não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Eu também gostaria de dizer que sim, funciona assim, mas não funciona assim. Não funciona assim. Se eu quero superar o passado, eu preciso deixar o passado passar por mim. Quantas vezes for necessário que ele passe. Não é que eu quero voltar lá. Não é regressão, sabe? Eu quero regredir, eu preciso regredir. Não precisa regredir nada. Ele está aqui. Ele está em mim. Eu sou um conjunto das vidas e das histórias que eu vivi nesse corpo. E o tempo presente é atravessado por isso tudo. Ele é atravessado por isso tudo. Quer eu e você queiramos, quer não. Então, eu não sei. Eu só sei que, para isso, para isso o quê? Para que a gente possa fazer isso aqui, ó, alterar o modo como a gente se lembra de algo, a alma precisa de tempo, para repetir o título do livro da Verena Cast. A alma precisa de tempo. A alma precisa de tempo. E a Verena Cast diz assim: eu não posso dizer à minha árvore quanto ela deve crescer nesse ano. Eu posso apenas desejá-la. Por quê? Porque quando a gente diz assim, vai ser necessário tempo, logo a nossa maneira moderna de quantificar o tempo nos leva a pensar o quê? Quanto tempo? Quanto tempo? É uma coisa que muitos terapeutas enfrentam constantemente, de qual linha for. É quanto tempo vai ser necessário? Porque tempo é dinheiro. Agora, o tempo de uma vida, o tempo de uma alma, não é medido assim. Não é medido assim. Não é assim que se mede o tempo de uma alma. Não é. Então, é perfeito essa metáfora que ela está usando aqui. Eu não posso dizer à minha árvore o quanto ela deve crescer nesse ano. Eu posso desejar, eu posso regar, eu posso cuidar, mas eu não posso dizer o quanto ela deve crescer. Isso as empresas fazem, as indústrias fazem, bater meta, não é? Tem que chegar a tantos. Faz parte de certas profissões. Que assim seja, nesse mundo. Que assim seja. Isso não é assim com a alma. Não dá para querer aplicar a mesma regra com a alma. Dizer assim, não, olha, esse ano eu vou ter que bater a meta, vou ter que chegar no quinto andar da alma. Imaginando que é uma gradação, vou ter que chegar no quinto andar da alma. Você pode desejar chegar lá, né? Se é que faz algum sentido pensar nisso. A Teresa de Ávila, a mística cristã medieval, pensou nesses termos, né? Quando ela escreveu a sua obra Castelo Interior ou Moradas, né? Ela pensou em moradas. Tá fazendo barulho aí de fundo, né? Tem uma pessoa trabalhando numa casa aqui no fundo, então tenham paciência. Ela pensou nisso, mas ela pensou como uma metáfora, né? É uma metáfora, para imaginar assim que, desculpem, na trilha com Deus, no caminho da alma, tem muitas moradas, né? E a gente está num processo. O problema é que, na vida humana, que a alma humana é quem nós somos no sentido mais profundo, às vezes é 2 passos para frente, 3 para trás, 2 para frente, 1 para trás, 3 para frente, 2 para trás. É dinâmico. É dinâmico. Então a gente deseja, a gente trabalha por, a gente rega, a gente cuida.
Se é que estamos fazendo isso. Se é que não estamos apenas estranhando o fato de que, nossa, a vida está muito corrida, nossa, eu não tenho tempo para nada, nossa, eu estou muito cansado, nossa, mas eu estou chegando à exaustão, nossa, mas eu não sei por que tal coisa não dá certo para mim. Se a gente não está parado nesse looping da verbalização do nosso sentimento, do modo como a gente está sentindo aquilo que a gente está vivendo, e sai desse looping em algum momento, fica do lado de fora desse looping, e faz as perguntinhas necessárias para se fazer. Ora, pergunta como eu ouvi no final do ano passado. Jonathan, como é que descansa? E como é que descansa? Então, se negligenciamos ou marginalizamos o tempo, sabe-se lá quanto, que a alma, essa expressão mais profunda de quem somos, mais do que aquilo que fazemos, precisa para florescer, amadurecer e curar, estou colocando só 3 coisas, tá? Florescer, amadurecer e curar. Curar. Porque no meio do processo de florescimento e de amadurecimento, às vezes tem interrupções abruptas dentro desse processo, que causam fissuras, que causam machucados, que causam traumas. Então, a alma precisa amadurecer na mesma medida em que precisa curar, às vezes, e às vezes uma ferida incurável. Não é à toa que as pessoas, às vezes, adultas, pai, mãe, já é vô, é chefe de Estado, mas é um bebê emocionalmente falando. Por quê? Porque fissuras foram feitas na alma e o processo de cura, não foi dado tempo ao processo de cura, né? O quanto tempo dos outros e o dessa pessoa, inconsequentemente, acelerou o amadurecimento no corpo, sabe? O amadurecimento profissional, o amadurecimento como pai, o amadurecimento como uma chefe de empresa, o amadurecimento como um pastor de uma igreja. De repente, você está coordenando um grupo de pessoas e você tem uma responsabilidade ali, mas não tratou aquelas fissuras. E aí isso vai se manifestar como? Vai se manifestar, às vezes, em tirania, vai se manifestar, às vezes, em um ego por demais diminuto, né? Assim, uma coisa, uma autodepreciação, comiseração, uma autoimagem arranhada, distorcida, ou uma autoimagem muito, muito aumentada. E aí a gente vê isso, e a gente normaliza isso quando vê isso em alguns líderes, por exemplo. Em algumas mães, em alguns pais, você começa a ver isso acontecendo e começa a dizer, mãe é assim, pai é assim, pastor é assim, não sei o que, não sei o que. Muitas vezes atrelando feridas emocionais profundas e não tratadas àquele lugar que é ocupado pelas pessoas, mas daquele jeito, mas que não precisava ser ocupado daquele jeito necessariamente. A pergunta é, deu tempo? Se não deu tempo, o que acontece? Atropelamento é o que me vem à mente. Atropelamento. É o fruto que amadurece antes da hora. O fruto que amadurece antes da hora. Quem é que vai dar tempo para essa pessoa? Eu atendo uma moça, e é uma paciente, e algumas semanas atrás eu atendi a mãe, junto com ela. A mãe foi chamada para a sessão. E eu me recordo que esse tema do tempo, ele veio. Ela falou assim, eu não dei tempo para minha filha. Eu não dei tempo. Eu não dei tempo. E agora eu não sei o que fazer. Agora eu não sei o que fazer. Em outras palavras é o que ela estava dizendo. Ficou num jogo de acusação com a filha, que não faz isso, que não faz aquilo, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí não se escutou lá atrás, dizendo assim, eu não dei tempo para ela. E a minha pergunta foi uma só. E quando é que você vai dar? Ah, não, mas já passou o tempo perdido. Tá, aquele foi. E esse?
e hoje. Percebem? Então, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás e fazer diferente aquilo que você não fez diferente lá. Ou aquilo que alguém não fez diferente com você lá. Então, o que a gente faz? Não adianta. Aí, por causa disso, algumas pessoas dizem assim, então não adianta tocar nesse assunto. Quer a gente queira tocar ou não no assunto, o assunto está na gente, gente. Eu lamento dizer, está em nós. Está aqui, ó, se manifestando. Se manifestando. E quando é que a gente vai dar tempo para esse assunto? Porque o tempo é agora. O tempo para nós, a manifestação mais próxima do tempo que nós temos é o presente, sempre, sempre, sempre. Nos situa, nos traz concreticidade, né? Eu tenho o agora. E o que eu vou fazer agora? E o que eu vou fazer agora? Não apenas com o que passou, mas o que passou e ainda está aqui. Quer eu admita, quer não, quer eu queira, quer não. Como é que esse fruto que amadureceu antes da hora e que estragou cedo demais pode... O que dá para fazer com ele? O que é necessário fazer? A gente está disposto a fazer isso? A gente vai pagar o preço para fazer? Que é necessário? Então, refletir sobre o tempo hoje, para mim, é refletir sobre o contraste entre gestões possíveis do que quer que a gente entenda como tempo. Gestões possíveis. E aí tem essa música Tempo Perdido da Legião Urbana, de 1986, eu falei que teria música do século passado aqui. Século passado. E diz assim: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Olha o que quer dizer. Temos todo o tempo do mundo. Eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo. E aí, até aqui você tem a visão de uma gestão possível do tempo. Pela ideia de que, se a gente transcende a ideia do calendário, do Cronos, você fala, ora, o que é o tempo? O que é o tempo? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu sei o tempo que eu tive ou que eu não tive. Sei do tempo de agora, mais ou menos. Estou aqui agora, vivo, né? Fiquei abalado demais hoje quando... Esse é o problema de rolar o dedo para um Instagram. De repente, pô, Estadão, imagens fortes, aquele cantor, irmão na fé. 30 anos de idade, cantando, fazendo o que ama, servindo ao Senhor, dedicando a sua vida a realizar o dom. Pô, infarto, morreu. E a gente quer explicações, não é? A gente fica assim, nós veneramos as explicações plausíveis. Como pode uma pessoa saudável, 30 anos de idade, novo, jovem, assim, do nada, né? E aí, assim, evita comentários de internet, gente. Eu li a pessoa dizia assim, eu fiquei sabendo que lá na cidade em que ele estava muito calor, e teve um pico de calor daquela noite, deve ter sido isso. Cara, para com isso. Tem uma mãe agora chorando, tem uma esposa chorando com uma recém-nascida, tem pessoas lamentando a ausência abrupta de alguém que elas amavam, e você tá preocupado em justificar por que alguém de 30 anos simplesmente parte assim do nada. Ora, porque é humano.
Às vezes a gente esquece que a gente é humano, não é? Que a gente está sujeito, que a gente vive num corpo, que tem um coração aqui batendo. Eu não sei por que ele continua batendo. De repente, ele pode querer parar horas. O que faz esse coração continuar batendo? O que faz o ar continuar entrando e saindo de uma maneira assim natural? Por que de repente não pode bloquear aqui tudo e eu não conseguir respirar mais? A gente toma como óbvio isso. Não é. Não é. E então, para aplacar o nosso desespero em ver alguém partindo assim, principalmente alguém jovem, o que a gente faz? A gente vai atrás das explicações possíveis para se distrair. Se distrair da dor que causa saber que é assim que acontece, às vezes. E que não é justo. Não é justo. E aí a música vira e fala: todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Não dá um loop. Primeiro ele diz que ele tem muito tempo e tem todo o tempo do mundo. Depois ele diz, mas sempre em frente. Né? Parece que tem uma música, tem uma canção que não para de tocar aí fora, no mundo, dizendo assim, você tem que seguir adiante, você tem que ser forte, você tem que continuar, você tem que ir em frente. Amanhã é mais um dia, não pode parar, não pode parar, não pode parar, até que para. Eu não sou um relógio. Até o relógio para, né? Você vai lá, troca a bateria, ele volta a funcionar. Não é exatamente assim que funciona com a vida humana. Não é mecânico. Não é mecânico, não é desse jeito. Né? Mas tem essa música. E é por isso que a música traz isso. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Então, há uma sensação, por um lado, né, reconfortante presente na frase temos todo o tempo do mundo, né? Porque isso acaba sendo um contraste interessante com quase tudo que ao nosso redor e dentro de nós diz assim, vai em frente, siga, acelere, acelere. Quando alguém dentro de nós, a nossa alma, levanta a mãozinha e diz assim, não, eu quero é poder indo devagar, devagar. Especialmente quem teve que acelerar muito cedo, amadurecer muito rápido. Em algum momento vai precisar que alguém lhe autorize, se não ela mesma se autorizar a ir devagar. Agora eu vou devagar. Tudo foi muito, muito rápido. Isso aqui eu preciso fazer devagar. Por quem? Pela minha alma. A minha alma precisa de tempo. Pela minha alma. Então tem alguma coisa que a gente precisa fazer pela nossa alma. E não dá para esperar que isso vai cair do céu. Se a gente não perceber que, primeiro, que nós somos uma alma, né? e que ela precisa ser nutrida. Porque eu digo isso? Porque nem sempre o ambiente, a sociedade, o capital, a cultura e, por consequência, a gente mesmo, respeita o tempo de cada um e de cada uma. Cada época traz, eu escrevo aí, né, a tiracolo urgências que são próprias dos nervosismos que nos querem governar. Nervosismos que, aliás, podem ser tirânicos, principalmente quando entra na gente. Depois que entrou, que o problema da tirania, o problema maior da tirania, não é quando ela está fora. Não é quando ela está fora. Imagine que você tem um tirano externo, quem quer que seja. Pode ser um pai, um chefe, um governante. Tem um tirano externo. E ele tem uma voz muito forte, poderosa, pujante. E ela ordena, faça de tal jeito, seja de tal maneira, siga por tal caminho. Esse tirano é um problema? Sim, porque interfere diretamente no que eu desejo, no que eu quero.
no que eu posso. Mas mesmo que do ponto de vista histórico, temporal, no corpo, nas relações, você esteja impedido, não significa ainda que haja impedimento, não significa ainda que aquele tirano tenha se apossado da sua alma. E eu aprendo isso com o apóstolo Paulo, muito fortemente. É porque o tirano não se apossou da sua alma, é que ele pôde, em algemas, cantar alegremente a sua comunidade. Alegrem-se. Alegrem-se. Outra vez, mais digo, alegrem-se. É porque a tirania não estava dentro, ela estava fora. É por isso que a Edith Eva Eger, que escreveu o livro A Bailarina de Auschwitz, também pôde dizer, anos depois, na sua autobiografia, que havia um tirano ali obrigando ela a dançar, né? No meio do campo de concentração, o cara que mandou o pai e a mãe dela para a câmara de gás, o seu algoz, dizendo, dança. Ela disse, naquele momento, o meu corpo estava sendo obrigado a performar diante do meu algoz, mas a minha alma bailava livre no teatro de Budapeste. Então, o problema é quando o tirano entra, e essa tirania se torna a tirania da gente contra a gente mesmo. E aí é difícil. Né? Aí é difícil. Eu falo de nervosismos aí, e a pergunta é, e por que razão andamos tão nervosos? Né? Eu falo, eis um salmo moderno. Por quê? Por que é um salmo moderno? Porque o salmista costumava dizer, né, conversar com a sua alma e dizer assim, por que estás abatida, minha alma? Então, a gente pode fazer essa mesma pergunta para o nosso nervosismo. Por que tanto nervosismo? Por quê? A gente vai... Eu percebo na minha própria história que eu abracei o nervosismo de tal maneira que, em algum momento, eu me identifiquei tanto com ele que eu comecei a dizer, eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa nervosa. Não porque eu sou muito nervoso. Não porque fulano é nervoso. Ora, fui eu que deixei me amoldar o meu nervosismo. A partir do momento que eu não fiz a pergunta, por que de tanto nervosismo? De onde é que vem esse nervosismo? Né? De onde é que vem? Por quê? E quando a gente pensa no nervosismo, isso parece ter a ver com a tese da aceleração. Isto é, de que a vida nas sociedades modernas se tornou mais corrida em função do acúmulo de atividade em menos tempo possível. Né? Estamos fazendo muita coisa cada vez em menos tempo. E aí, a gente foi obrigado, né, quando a gente foi obrigado a quantificar as horas em termos de ganho monetário, o famoso time is money que eu já falei aí, nós passamos a viver os dias como uma sucessão de afazeres que deve nos levar a ser mais produtivos e, desse modo, não ter mais tempo a perder. Como a canção diz. Não temos tempo a perder. Por quê? O que é, afinal de contas, perder tempo? Quem é que define o que é ganho e o que é perda de tempo? Quem é que define? Para mim, para você. Quem é que define isso? Então, às vezes a quem nós adoramos quando dizemos que adoramos o Eterno, que diz para nós que há um reino do tempo que não é governado pelo Cronos, que não é governado pelo senhor dinheiro, que não é governado pelo senhor tirano, quem quer que seja. E ele está nos convidando a repensar e reorientar a nossa vida de acordo com este reino do tempo, que ele chama de reino de Deus, o Eterno, para mudar a nossa maneira de ver e de viver. A quem a gente está adorando quando a gente diz que adora a Deus? Mas está sendo aqui, ó,
impulsionado, governado por um tirano. Deus não é um tirano. Ele já foi pintado muitas vezes como um tirano. Mas eu continuo entendendo que não há forma revolucionária e imagem mais pujante do eterno, senão aquela que Jesus me ensinou. Ele é um pai de amor. Ele é uma mãe de amor. Ele é alguém muito, 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 muito próximo. E ele ama, e ele é amor. E ele é amor. Então, se tem alguém aí te impulsionando, te tiranizando para fazer qualquer coisa, esse alguém não é Deus. Esse alguém não é o eterno. E é preciso nomear quem é esse alguém. Tirar Deus de jogo. Porque foi exatamente por causa dessas mini-tiranias que as coisas mais simples, as coisas mais significativas, as coisas da alma passaram a ser sinônimo para perda de tempo. Perda de tempo. E eu estou lendo um livro do Michel Landé, um livro da década de 70, aqui é mais um livro do século passado, chamado Momo e o Senhor do Tempo, e tem um momento que o personagem, né, o Sr. Fuzzy, o barbeiro, ele se dá conta, né, de que ele... Porque, de alguma maneira, esse livro ele é uma parábola sobre o tempo, sobre como é que nós... Como é que a sociedade moderna, ela, em parte, é sobre isso, não é só sobre isso, mas, por exemplo, em parte, como é que a sociedade moderna transformou nossa relação com o tempo. E aí ele tem uma parábola, né, aí, em jogo, central, em torno dessa garota, Momo, que vivia num anfiteatro abandonado, mas que foi restaurado pela comunidade para que ela vivesse ali. E essa garota, ela tinha algo de muito precioso e todo mundo via essa preciosidade nela e valorizava. Ela sabia escutar, ela dava tempo, o tempo dela. O tempo dela era para escutar os outros. E o simples lugar de escuta provocava tanta transformação. Fazia com que as pessoas vissem tanta coisa. Agradecessem efusivamente, muito obrigado, porque você me ajudou muito, e a mão não abriu a boca. Mas ela passou assim, ó, vários momentos, ouvindo. Apenas ouvindo. E uma amiga saiu daqui agora, me deu um abraço, falou, muito obrigado. Eu não falei quase nada. Teve um momento que ela falou assim, nossa, mas só eu estou falando aqui, né? Eu falei assim, aham, e é assim que funciona. Continua. Tempo. Então, as pessoas percebiam que ali, aquele momento, era como se o tempo do relógio parasse. Tem alguém que está escutando. E tem alguém que ao escutar, está me ajudando a me escutar. Mas aí tem uma intervenção na história de homens que eles chamaram de homens cinzentos. Eu achei maravilhosa a expressão, homens cinzentos. E esses homens cinzentos, eles vieram para ensinar o Sr. Fuzzy, por exemplo. O Sr. Fuzzy começou a reclamar da vida e não sei o que, tal, a vida dele estava meio estagnada. Ele falou assim, olha, porque você não está poupando tempo, você tem que começar a poupar tempo. Estou percebendo que você é um excelente candidato para a nossa Caixa Econômica do Tempo. É assim que aparece lá a tradução. Caixa Econômica do Tempo. Agora tu vai aprender a poupar. Né? E aí, depois que ele se torna um homem moderno e progressista, é assim que os homens cinzentos o chamam, na medida que ele passou a poupar tempo. Não é? Porque poupar tempo significava o quê? Para de perder tempo com bobeira. Sua mãe, para de gastar tempo com ela, coloca ela no asilo. Essa coisa de ficar conversando muito tempo com os clientes, você perde a chance de receber mais clientes aí. Mais clientes é o interessante.
Menos tempo de conversa, reduz o tempo de conversa aqui com os clientes, reduz o tempo com a mãe, reduz o tempo em que ele saía para andar e respirar. Não, poupa tempo, poupa que daí você vai ganhar tempo. E aí o que aconteceu? A narrativa diz assim, ele foi ficando cada vez mais nervoso e preocupado, pois achava estranho, apesar de todo o tempo que economizava, nunca lhe sobrar tempo. O tempo desaparecia misteriosamente e nunca mais voltava. Os dias foram ficando cada vez mais curtos. A princípio, sem ele se dar conta. Depois, ostensivamente. Então, está falando aqui de um processo. Os dias foram ficando mais curtos e a gente, de repente, começou a perceber. E quando percebeu, esse processo já estava assim, correndo e saiu do nosso controle. A gente percebeu que saiu do nosso controle. A gente foi ficando cada vez mais nervoso e preocupado. Olha aqui, eu anotei isso aqui, eu sublinhei isso aí no slide. De onde é que vem tanto nervosismo? Eu perguntei lá, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Continua poupando tempo. Então, a promessa dos poupadores de tempo, dos homens cinzentos, é uma vida melhor, você vai ter uma vida melhor, você vai poder ter mais bens e aí conseguir desfrutar mais. A questão é, desfruta. Né? Cito mais um trecho do texto, diz, a realidade, entretanto, era muito diferente. De fato, os poupadores de tempo vestiam-se melhor do que as pessoas que moravam por perto do velho anfiteatro. Ganhavam mais dinheiro e assim podiam gastar mais, mas tinham a fisionomia mal-humorada, cansada e amargurada e o olhar hostil. Naturalmente, não conheciam a expressão, ora, vá falar com Momo, que era uma expressão que corria na comunidade antes da chegada dos homens cinzentos e do progresso. Né? Vá falar com a Momo. Não tinham ninguém que, olha só, não tinham ninguém que os ouvisse de modo a torná-los lúcidos, conciliadores ou até felizes. Então, indiretamente, o que o texto está dizendo aqui? Para a gente poder se tornar lúcido, conciliador e feliz, ou até feliz, a gente precisa ser ouvido. Por quem? Por outras pessoas, por uma pessoa que seja, mas especialmente por você mesmo. Você está se escutando? Você anda se escutando? Mas ainda que tivesse uma pessoa assim, era pouco provável que a procurassem, a não ser que o assunto pudesse ser resolvido em menos de 5 minutos. Senão, achariam que era perda de tempo. Olha aqui, gente. Olha aqui. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo dura a sessão? Quanto tempo leva para a gente ter essa conversa? Ora, se a gente não puder delimitar, um texto da década de 70 já dizia para nós, é perda de tempo. Eu estou terminando. Eu vou passar mais rapidamente aqui para a gente chegar à discussão. Para Byung-Chul Han, o nervosismo de nossa época não é apenas produto, mas raiz do sentimento de passagem mais veloz do tempo. Ele diz assim, à primeira vista, este nervosismo, ó, ele vai trazer o nervosismo aqui, provoca a sensação de aceleração de tudo, mas na realidade não se trata de uma verdadeira aceleração da vida. Há simplesmente mais inquietação, confusão e desorientação na vida. Ora, é claro, está tudo muito... Não é que o tempo está mais acelerado, é que nós estamos. Nós estamos. O tempo não está mais acelerado. A gente é que está acelerando. O tempo da vida já não se estrutura em cortes, finais, lineares e transições. E é aqui que o Byung-Chul Han vai trazer esse lado da sua obra, que ele fala assim, o nosso tempo é pobre em narratividade. É isso que ele quer dizer. Sabe? Naquela coisa que você vê em boas narrativas. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem fases, né? E cada uma dessas etapas, ela é respeitada. Nossa vida é pobre de narratividade por isso,
porque as coisas vão se sucedendo, se acotovelando, as nossas vidas, sentimentos, acontecimentos, vivências vão se acotovelando, se atropelando. E é por isso que a nossa vida é pobre em narratividade. As pessoas tendem antes a apressar-se de um presente para outro. É assim que cada um envelhece sem se tornar maior. Essa frase, para mim, é uma das frases mais magníficas assim do Byung-Chul Han. As pessoas envelhecem sem se tornarem maiores. Não é porque você é de maior, não é porque você chegou à idade adulta, idade cronológica adulta, ou mesmo que você chegou à terceira idade, a famosa maturidade como tal, que você, ou mesmo que você é uma pessoa experiente em vivências, que você é uma pessoa madura, que você é uma pessoa maior. E, por último, expirar desse tempo. Por isso, hoje em dia, a morte é mais difícil. Por que é mais difícil? Por que é mais difícil desapegar? Por causa dessa sensação de que a gente não está realmente vivendo, a gente está vivendo uma meia-vida. E é esse desespero que o autor de Eclesiastes, o Coelho, comunica ali. Ele tentou viver tudo muito rápido, intensamente, experimentou de várias coisas. Era um homem desesperado para aprender a viver antes que a morte viesse. Eu aprendi isso com o rabino Harold Kushner, né? Quando Tudo Não É Bastante, é o livro dele, sobre Eclesiastes, que eu recomendo que vocês leiam. Eu queria deixar 3 palavras com vocês, para terminar. 3 palavras que, para mim, podem... Nesse momento, elas vêm como... Nessas leituras, especialmente na leitura de Momo, elas surgem assim como palavras para ficarem ressoando. Simplicidade. Simplicidade. Tem um trecho do livro de uma festa que acontece na comunidade, e aí o autor diz assim: foi uma festa alegre, daquelas que só as pessoas simples são capazes de apreciar. Isso ficou comigo. O que é uma pessoa simples? O que é uma pessoa simples? Então, eu fiquei pensando, o que a gente poderia chamar à luz dessa frase? Eu diria que uma pessoa simples é aquela pessoa capaz de uma presença suficientemente boa, uma presença no que quer que esteja fazendo naquele momento, suficientemente boa, para que possa desfrutar alegremente da festa, não pelas tecnologias ou as atrações que ela mobiliza, mas pelo genuíno interesse nas pessoas participantes ou na interação humana. Na interação humana. Porque cada uma dessas pessoas carrega um mundo dentro de si, que de nós reserva uma distância abissal, a menos que demonstremos interesse com perguntas e escutemos as respostas com curiosidade e consideração. Simples. É isso. Ana, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Dar um alô e estar presente. Obrigada, João. Obrigado. Obrigado, um beijo. Eu poderia estar fazendo inúmeras coisas agora, mas eu escolhi estar aqui, com essa pessoa. E é a única coisa que importa agora. Isso é simplicidade. Ou isso é um exemplo de simplicidade. Segunda palavra, prioridade. A gente não precisa saber todo o caminho antes. Nem dar todos os passos necessários ao mesmo tempo a fim de garantir o futuro ou os resultados, né? É isso que uma falta de prioridade nos leva, uma ansiedade a governar os nossos passos,
nos leva a fazer. A gente quer controlar todas as variáveis possíveis e assim a gente não consegue estar inteiro em nada. Prioridade. Prioridade. O que confere vitalidade à vida é precisamente o não saber, diz o Byung-Chul Han. É isso. É porque eu não sei se vai dar certo. É claro que isso traz uma insegurança, claro que no seu bojo isso traz um certo pavor, mas é porque eu não sei se vai dar certo. Eu não sei o que vai ser. É que eu me sinto ao mesmo tempo mais livre para estar inteiro aqui e agora e fazer o que está diante de mim. E aí eu extraio essa realização que o Bipo, o personagem da Momo, chegou através da escuta. Esse personagem diz assim: nunca devemos pensar na rua inteira de uma vez, está entendendo? Devemos pensar apenas no passo seguinte, na respiração seguinte, na varrida seguinte, e continuar sempre pensando só naquilo que vem a seguir. Fazendo assim, temos prazer. Olha o que ele está dizendo. Fazemos assim, temos prazer. Isso é importante, e o trabalho sai bem feito. Qual é o próximo passo para você? Então, imagina assim, o que quer que esteja diante de você, e eu posso dizer assim, de mim, tem um longo caminho para frente. Tem um longo caminho pela frente. Ao invés de ficar tentando controlar o que vai acontecer nesse caminho, caminhe. Como? Qual é o próximo passo? Respondendo à pergunta, qual é o próximo passo? O próximo. Próximo. Isso é um exemplo de prioridade. Contemplação. Eu não poderia deixar de fora essa palavra, porque ela é uma palavra fundamental aí na espiritualidade, e eu trouxe o Byung-Chul Han para a conversa, e ela é fundamental para o Byung-Chul Han, né, na sua obra. Para aquilo que ele, como um antídoto, como uma saída, como um caminho, né? Para não dizer que ele só falou de filosofia de uma maneira abstrata, a sociedade do cansaço, nós estamos cada vez mais cansados, nós estamos vivendo exaustão, burnout, que são estágios ainda mais graves do cansaço. Isso é culpa nossa mesmo, porque nós somos escravos da gente mesmo. Nós temos um capataz interior que diz não para, não para, não para, segue, 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 segue adiante. Beleza, mas o que a gente faz? A gente precisa contemplar mais, ele fala. A vida contemplativa, nesse sentido, pensando no tipo de sociedade que a gente vive, já não é mais privilégio de monges ou místicos. Mais que uma atitude religiosa, é a conversão da vida interior de alguém do modo ansioso e nervoso para o modo observador e centrado. E não é uma mudança de hábito como quem vira uma chave, é uma reengenharia de toda a vida. Como quem aprende uma nova arte. Uma nova arte. Tem um talento ali, mas não vai ficar perfeito na primeira pincelada, vai? Não vai ficar perfeito na primeira pincelada. Então você continua pincelando, 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 pintando de uma forma nova a vida. A contemplação pode nos ajudar nesse sentido. A vida contemplativa nos convida a equilibrar o ritmo acelerado com uma dose de demora. Nem tudo é urgente. Quer um exemplo disso? Eu estou sofrendo de alguns esquecimentos de mensagens no WhatsApp ultimamente. Eu estou sofrendo, mas eu poderia dizer assim claramente para vocês, eu estou gozando de um certo esquecimento. E o que é interessante é que, às vezes, quando eu desliguei sem querer esse meu eu ansioso para resolver o que está lá na mensagem, é que aquilo que eu poderia ter resolvido se eu respondesse imediatamente, por vezes eu pude resolver depois sem problema nenhum, ou, melhor ainda, já estava resolvido sem que eu tivesse que fazer nada. Então, eu não sou essa peça tão indispensável quanto eu acho. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, uma dose de demora
trocar a reatividade, que a muitos parece contagiar no mundo de hoje, pela presença. Só fica. O ambiente está convulsionando, escolhe ficar. Ao invés de convulsionar junto, observe. Vê o que acontece. E isto, para terminar com uma frase do Byung-Chul Han, que justifica, que eu vou dizer, é questão de sustentabilidade pessoal e coletiva. Não é só uma questão de privilégio. Privilégio. É uma coisa para privilegiados, é uma coisa para monges, é uma coisa para místicos, é uma coisa para quem consegue tirar um ano sabático. Não, não, é uma questão de sustentabilidade, de sobrevivência no planeta. Se a vida ativa, o Byung-Chul Han diz, não incorporar a vida contemplativa, degenera em hiperatividade e termina no burnout, não só da psique, mas também de todo o planeta. Também de todo o planeta. Então, você diz, nossa, as pessoas estão chegando a uma combustão, uma exaustão, a um burnout. Sim, e o planeta também. Se você está prestando atenção, você deve estar percebendo. Então, a gente precisa de pausas, a gente precisa de inatividade, a gente precisa de contemplação, e o planeta também. E essa notícia está conosco desde o princípio. E é por isso que Gênesis começa dizendo que Deus criou a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Ele instituiu um dia de descanso. Descanso para a terra, para o ser humano. Tem uma hora que tem que parar. E acreditar que a pausa, ela pode parecer perda de tempo, mas ela vai trazer um ganho enorme ali na frente. De vida, de vitalidade, de alegria. Não só de mais energia para a produtividade, que é um outro gatilho, um outro problema. Vida, vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A que vida Jesus está nos chamando nesse tempo?